Olá, boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda! Estamos na segunda aula da nossa jornada do investidor. Isso aí! Então eu vou começar aqui, enquanto o pessoal vai chegando, vou começar encaminhando o convite aí para as pessoas entrarem aqui na nossa aula. O pessoal já está chegando, né? Claudeir, seja bem-vindo! A Dora, que já estava esperando para começar, né, Dora? Só vou encaminhar aqui para algumas pessoas, vocês também, né, se conhecerem alguém que quer aprender a investir, encaminha essa live agora que está no comecinho para o pessoal entrar aqui, vir participar, tá certo? Hoje eu estou fazendo isso aqui também. Deixa eu ir mandando aqui, enquanto o pessoal entra. Vamos ver. Muito bem. Ai, tem um monte de gente aqui que dá para enviar. Vou enviando aí também, gente. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vamos chamando o pessoal aqui para nossa aula, né? Quanto mais gente, melhor. Muito bem, tá bom, né? Já deu pra achar. Ah, já entrou mais gente aqui, a Duda, o Rodrigo, que tava com a gente ontem, né? Então, gente, ontem nós iniciamos a nossa jornada, né? A jornada do investidor, não é? E ontem a gente aprendeu por que a gente precisa investir. Quando a gente precisa investir e quanto a gente precisa investir, tá? Então, eu passei para vocês de uma forma resumida ontem, pelo menos 4 motivos pelos quais a gente precisa investir o nosso dinheiro. Um dos motivos é que a gente precisa proteger o nosso dinheiro da inflação, né? Falei alguns exemplos aqui. Se a gente guardou um dinheiro há 2 anos atrás para comprar alguma coisa hoje, a gente não consegue mais comprar. Se a gente tivesse guardado R$ 2,50 há 2 anos atrás para comprar uma Coca-Cola hoje, uma Coca-Cola tá R$ 7,00, a gente não conseguiria mais comprar. E lá atrás estava custando R$ 2,50. Não é? Então, assim é para tudo. Então, a gente precisa investir porque se o nosso dinheiro tá lá parado na poupança, a gente está perdendo dinheiro. O dinheiro ele tá perdendo valor e a gente não tá conseguindo ganhar nem a perda desse valor que o dinheiro sofre. Então, a gente precisa ganhar essa inflação em mais alguma coisa para valer a pena o nosso investimento, tá? Esse foi um dos motivos. O segundo motivo que eu falei para vocês foi que se a gente investe, a gente consegue ter uma segunda fonte de renda, uma renda passiva, que é quando o dinheiro trabalha ao nosso favor. O dinheiro está lá aplicado e ele remunera a gente. Então, a gente cria uma fonte de renda passiva. O terceiro motivo é que a gente precisa se preparar para a nossa aposentadoria. A gente não quer chegar lá na frente e que aconteça com a gente o que acontece com os nossos pais, com os nossos avós hoje. Que eles ficam reclamando porque não conseguiram se aposentar bem, porque o negócio está difícil, porque talvez nem conseguiram ainda se aposentar. E a gente sabe que isso cada vez vai ficando pior. E se a gente não fizer nada a respeito, a gente vai chegar lá na mesma situação. Então, a gente precisa fazer a nossa aposentadoria. E para a gente alcançar essa aposentadoria mais rápido, a gente precisa investir. E o terceiro e o quarto motivo, aliás, né, para pelo qual a gente precisa investir é que a gente quer realizar sonhos. A gente entrou nessa jornada porque a gente quer realizar. A gente quer saber como conseguir alcançar os objetivos da gente mais rápido. Como conseguir comprar aquela casa que a gente quer, aquele carro, fazer aquela viagem, né? Se dar esses presentes também, porque a gente não investe só para aposentadoria, né? Porque senão seria sem graça, né? Investir só para daqui 20, 30 anos. Não, a gente investe para realizar. A gente organiza os investimentos para realizar e para proteger o nosso dinheiro da inflação.
tá? Então, quem tá no grupo aí da jornada já recebeu os materiais da aula de ontem, que foi todo o material didático, né? Todo o resumo da aula de ontem e também o caderno de exercício. Então, quem tava na aula de ontem aqui comigo, escreve, eu estava. Coloca aqui para eu saber, né? Quem ainda não assistiu, né? Que eu sei que tem gente que não assistiu, que já me falou, né? Dá para assistir ainda, então já disponibilizei o link lá no grupo também. Então quem tá no grupo sempre recebe o link das gravações, tá? E quem tá lá já recebeu também o caderno de exercícios da aula de ontem. Então quem já fez o exercício da aula de ontem, quem já fez a tarefa, já começou com uma meta de investimentos. Quem já deu uma olhadinha lá, já começou a dar os primeiros passos aí, já criou a sua meta. Então, com base no que foi passado na aula de ontem, você vai lá e faz o seu exercício que já tem o primeiro passo lá, beleza? E hoje nós vamos falar, então, sobre objetivos. Ontem eu comentei alguma coisa sobre isso na aula, né? Eu falei que a gente precisa ter objetivos, né? Porque a gente precisa ter crescimento, isso traz mais motivação, mais felicidade para nossa vida. Então, quando a gente fala de objetivos, a gente naturalmente está falando de planejamento. Isso mesmo, a gente vai falar de planejar. Um bom investidor, ele planeja. E quando a gente vai planejar, a gente precisa pensar assim: como que eu posso melhorar as minhas finanças planejando? O que eu posso melhorar na minha vida financeira? Porque ontem teve gente aqui na aula que comentou, né? Pô, mas eu não consigo organizar as minhas finanças, né? Eu às vezes gasto com coisas de consumo que fazem com que não sobre dinheiro para eu investir. Então, primeiro passo, vamos planejar o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Então, muitas pessoas, elas têm um sonho, mas elas não conseguem realizar, não conseguem alcançar. E hoje, nessa aula, eu vou contar para vocês por que isso acontece, tá? Eu vou explicar para vocês identificarem se isso está acontecendo com vocês e mudarem se for necessário, tá? Então, assim, ó, se vocês que estão aqui conhecem alguém que quer investir, né, que quer aprender mais sobre investimento, quero fazer um pedido para vocês. Encaminhe essa live para ele, né? Porque o conhecimento, ele só é válido quando é compartilhado. E se ele aprender algo bom aqui, ele vai te agradecer por isso, né? Então, a gente está doando um conhecimento para alguém também. Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar responder todas, tá? Não fiquem acanhados, pode colocar as perguntas aqui para mim também, beleza? Então, nessa jornada, gente, eu vou passar para vocês um passo a passo para você se tornar um investidor. Essa é a ideia. Às vezes a gente pensa, as pessoas pensam assim, eu quero investir, eu preciso aprender dos investimentos, mas elas não sabem nem o que elas precisam aprender dos investimentos. E aqui eu estou dando um passo a passo, aquilo que a gente não encontra num curso de investimentos, aquilo que a gente precisa mudar de principal, que é a nossa mentalidade, o nosso mindset em relação a investimentos. Tá? Às vezes a gente fica ali acompanhando live de especialista, querendo escutar uma indicação de investimentos, né? Para ir lá, montar carteira igual a dele, e isso é uma furada, porque cada um, hoje a gente vai ver isso, cada um tem um perfil de investidor, cada um tem os seus próprios objetivos, e os investimentos, eles têm que andar juntos com os objetivos, senão eles não vão fazer sentido para você. Talvez aquela carteira de investimentos lá do especialista, ela é boa para os objetivos dele, mas para os seus objetivos e para o seu perfil, talvez não seja. Então, assim, ó, pega papel e caneta, tá? Porque você vai ter que anotar algumas coisas aqui hoje para depois ir lá no nosso grupo e responder o caderno de exercício. Então, quem não está ainda no grupo e quer participar disso mais ativamente, quer vir aqui nas lives aprender e depois praticar isso, entra no nosso grupo de WhatsApp. Depois que acabar essa live aqui, vai lá na descrição do meu perfil, tem um link lá com o cadastro, né, as inscrições para a jornada, e dentro desse cadastro tem um link do grupo do WhatsApp. Entra lá e participa, tá? Não fica de fora não, que é uma grande oportunidade. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é alinhando, né, os seus objetivos e o seu perfil de investidor. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos alinhar isso então, vamos ter clareza disso. Primeiro passo para a gente
começar a investir é a gente ter clareza desses objetivos. Então, você já sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro? Essa é a primeira pergunta. É importante aqui eu ressaltar que existem pessoas, né, que têm uma vida solo, são solteiras, são sozinhas, e existem pessoas que são casadas, têm ali uma vida familiar. Quando a gente fala de investimentos e a gente vai falar de objetivos, a gente tem que estar ciente que se a pessoa está sozinha, beleza, são os objetivos dela. Se a pessoa está casada, ela vai ter os objetivos dela, pessoais, e os objetivos familiares, aonde a família quer chegar. E isso precisa ser conversado. Eu vou falar de uma maneira geral aqui, não vou falar nem para um nem para outro, mas se aplica a tudo. E se você estiver falando de um investimento em família, então você precisa entender os objetivos de cada um e os objetivos do núcleo familiar, tá? Então assim, ó, o que a gente vai ver sobre isso, né? A gente precisa primeiro se entender. Ontem eu falei muito sobre como a gente se comporta em relação ao dinheiro. Falei um pouquinho de mim, hoje eu vou falar mais um pouco, né, de como funciona o meu comportamento em relação ao dinheiro, porque eu tive que entender isso para fazer uma virada de chave, começar a fazer o dinheiro sobrar para realmente começar a investir e até mesmo ter coragem para investir, porque muitas vezes eu tinha medo, né, de tirar o meu dinheiro da poupança para colocar em qualquer outra aplicação. Então, assim, foi uma mudança de mentalidade mesmo. E o que de onde vem essa mentalidade, né? Cada um tem um histórico familiar e social em relação ao dinheiro, tá? Cada um foi criado em uma família, em um núcleo familiar que tinha um determinado comportamento em relação ao dinheiro. E o que a gente precisa fazer é compreender essa bagagem. Que bagagem que a gente está carregando em relação ao dinheiro? Por exemplo, no meu caso, eu fui orientada a sempre poupar. A minha família é uma família humilde, mas que sempre poupou. O meu pai é de origem alemã e a minha mãe é de origem italiana. Ambas as descendências são oriundas de países de guerra, e isso é uma coisa cultural. Isso já foi passado de bisavô para avô, para mãe, para pai, enfim, que em momentos de escassez a gente precisa ter uma reserva financeira, porque senão a gente morre, porque o país estava em guerra e ninguém podia trabalhar e poderia morrer de fome, né? Não que meus avós ou bisavós tivessem participado da guerra, mas isso já de muitos ancestrais, né? Vem repassando essa informação. E isso chegou até mim de alguma maneira, né? A gente precisa poupar, a gente precisa guardar dinheiro. Só que esse excesso de poupança, muitas vezes ele gera uma escassez, que é você guardar, não saber nem por que tá guardando, não saber como multiplicar esse dinheiro, e sempre que você quer gastar com alguma coisa que de repente vai te fazer bem, aquilo te gera um sentimento de culpa. Isso acontecia muito comigo, né? Eu sempre fui muito de poupar, do meu salário sempre sobrava dinheiro, eu poupava, mas às vezes eu tinha algum evento, alguma coisa para ir, e eu achava sempre muito caro, e aí eu não ia, porque eu tinha pena de gastar o meu dinheiro. Eu era o típico mão de vaca. Na verdade, um pouco eu ainda sou, mas eu melhorei bastante, tá? E isso também não é bom, porque quando a gente trata do dinheiro, a gente tem que estar sempre em equilíbrio. Agora, tem pessoas que já foram criadas em outra cultura, que tem a cultura de que dinheiro é para gastar, né? Se não dá com o que tem, faz dívida. E vai mandando, vai tocando barco, o importante é ser feliz, né? Tem gente que foi criada em diferentes núcleos familiares. Tem gente que não guarda R$1, né? Pelo contrário, fica devendo 100, 200, R$1.000, né? E aí, quando a gente vê assim um casal, né, que vai começar uma vida juntos, imagina que pode ter duas pessoas totalmente opostas em relação ao dinheiro que se conhecem. Uma que poupa demais e uma que gasta demais. E aí, como é que essas pessoas vão investir? Se uma acha, não, eu não posso tirar meu dinheiro da poupança porque eu tenho medo de perder, e outra pensa, cara, pra que guardar na poupança? Vamos gastar isso aí, né? Não tá nem aí pra nada. Então, assim, esses conflitos, eles acontecem, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aí já conversou com alguém da família, marido, esposa, pai, mãe, amigo que mora junto, enfim, já conversou sobre dinheiro? Comenta aqui, vocês têm o hábito de conversar sobre dinheiro? Né? O dinheiro geralmente é um tabu, as pessoas não falam sobre dinheiro.
As pessoas não falam quanto ganham, né? Parece que é feio perguntar quanto que a pessoa ganha. As pessoas não falam. O dinheiro ele é um assunto bem delicado, né? Então, a gente tem que sempre manter o equilíbrio. Nem gastar tudo e nem guardar tudo. A gente precisa buscar esse equilíbrio. Então, o primeiro passo é a gente olhar para a gente e verificar qual dessas pessoas eu sou. Se eu tivesse uma régua, assim, né? Pegar aqui, ó. Uma régua, né? Uma escala de 0 a 100%, onde 0 é o total poupador e o 100% é o total gastador. Aonde eu estaria, né? Nessa régua aí. Então, a primeira coisa é a gente identificar como a gente se comporta em relação a esse dinheiro. A gente está poupando uma parte? A gente está gastando tudo? A gente não está poupando excessivamente? Porque senão a gente não aguenta, né? Então, o primeiro ponto é isso. Entender esse histórico familiar e por que a gente se comporta de tal maneira. Então, lembrando, né? A gente vai alinhar aqui os nossos objetivos. E para isso a gente precisa construir essa base. Então a aula está moldada para a gente ter uma base e ir avançando aí no nosso conteúdo. Segura aí que a gente vai chegar nos objetivos, tá? Bom, primeiro ponto é esse. Agora, segundo ponto. O dinheiro, ele pode ter um valor diferente para cada pessoa. Por exemplo, né, no meu exemplo aqui que eu falei no início, eu fui orientada a sempre poupar. Então, o meu valor é um valor de segurança. Eu quero sempre ter segurança. Eu quero sempre ter um dinheiro que esteja disponível caso aconteça alguma emergência. Uma perda de emprego, uma impossibilidade de trabalhar, qualquer coisa. Uma guerra, uma enchente, uma catástrofe, uma pandemia, qualquer coisa. Esse é o meu valor. Então, por mais que eu invista uma parte dos meus investimentos, eles estão em aplicações com resgate imediato, com liquidez diária. Eles rendem todo dia, porque se eu precisar tirar eles, eu não perco. E uma parte, daí, depois que eu trabalhei essa questão do poupador, né? Essa questão da segurança, que eu não preciso estar tão segura assim de deixar todo o meu dinheiro nesse tipo de aplicação, porque esse tipo de aplicação, ele rende menos. Eu comecei a fazer uma divisão na minha carteira de investimentos e uma parte arriscar um pouquinho mais e colocar aí em renda variável e em outros ativos que a gente vai falar lá na aula 4, tá? Na aula 4 eu vou ensinar vocês a montarem essa carteira de investimentos. Então, esse é o meu valor é de segurança. Agora, para outras pessoas, o dinheiro pode ter outros valores, né? Para outra pessoa, o dinheiro pode ter o valor de um momento de alegria e ela dá tudo por aquele momento. Para outras pessoas, o dinheiro ele pode ter o valor de realização, de poder, de dizer, eu tenho dinheiro, então eu sou importante. Cada um dá o valor ao seu dinheiro. Só que esses valores, eles são fundamentais para a gente entender por que a gente está conseguindo ou não atingir o nosso objetivo. Porque se eu estou gastando exageradamente, né? Eu passo numa loja, eu não resisto, eu vou lá e compro um bem de consumo que na realidade eu não preciso, talvez o valor que eu estou dando para o dinheiro seja um valor de status, né? De realização, de poder. E será que é necessário esse valor? Então eu preciso trabalhar esses valores. Eu preciso entender qual é o valor que eu estou dando para o dinheiro para entender por que eu me comporto de tal maneira com esse dinheiro, tá? Então, por isso que às vezes demora para você começar a investir, porque você não entende por que você age. E a gente precisa entender essas bases, tá? Tem um livro bem bacana, até tô com ele aqui, que ele fala sobre essa questão dos valores. Ele fala sobre muita coisa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ai, tá caindo. Ó. Esse aqui, Dinheiro Domina Esse Jogo, Tony Robbins. Cara, eu confesso que eu não terminei de ler ele ainda, mas eu tô quase no final. Ele é bem extenso. E nesse livro, uma das partes, ele fala sobre investimentos, tá? Mas uma das partes, ele fala sobre essa questão do valor que a gente dá pro dinheiro. E é bem interessante a gente entender isso, porque a maneira como a gente lida com o dinheiro faz toda a diferença na nossa vida financeira, tá? Então, vamos lá. Então precisa ter equilíbrio, né? Nem muito ao céu, nem tanto ao inferno, né? Como se fala, nem guardar tudo, nem gastar tudo. E aí, onde que entram os objetivos?
Quem não tem objetivo sempre vai gastar tudo, tá? Ou vai poupar tudo. Então, eu preciso ter esse objetivo bem claro para mim. O que eu quero fazer com o meu dinheiro, tá? Então, pensa sobre aquilo que você gostaria de ter. Uma casa, um carro, uma aposentadoria tranquila, uma viagem. E aí você vai pensar em um monte de coisa. E aí você vai começar a definir esses seus objetivos. Definir o que realmente você quer. É nesse momento, então, que você tem objetivo. E ter clareza disso. Anota eles. Você já tá com papel e caneta na mão e já vieram coisas aí na sua cabeça, já anota. Já vai anotando, tá? Então, depois que você tem clareza desse objetivo, você precisa entender outra coisa para ser bem sucedido aí nos seus investimentos. Talvez vocês já ouviram falar, mas caso não tenham ouvido ou ouviram, mas não sabem muito bem como analisar isso, eu vou falar hoje, que é a questão do perfil de investidor. Quando a gente vai abrir uma conta numa corretora, né? Não sei se alguém aqui já fez isso. Quando a gente vai abrir uma conta na corretora, geralmente a corretora ela já faz ali no cadastro, ela já pede para você responder algumas perguntas. Com essas perguntas, o próprio sistema ele já faz uma análise do seu perfil de investidor. Só que esse perfil de investidor ele pode ir mudando ao longo dos tempos, né? Você vai aprendendo mais de investimentos, você vai mudando o seu perfil. Só que o que eu quero fazer aqui hoje é apresentar as características de cada perfil para que você possa se autoavaliar, né? Não depender de nenhum sistema de corretora, que você possa entender, esse cara aí sou eu, entende? Então eu vou falar desses perfis agora um pouquinho. Primeiro perfil, né, que a gente tem é o perfil conservador. E eu era esse perfil, extremamente conservadora. Eu tinha medo de tirar o meu dinheiro da poupança. Tinha muito medo, tá? Então, o cara que é conservador, ele é o famoso mão de vaca. Se já te chamaram de mão de vaca, provavelmente você é conservador e o teu valor é um valor de segurança. Você quer estar 100% seguro com o teu dinheiro, tá? Agora, a pessoa que gosta de segurança, ela não gosta de correr riscos, né? Só que quando a gente não aumenta o risco dos nossos investimentos, a gente ganha muito pouco. Só que o muito pouco que eu tô falando não é o muito pouco da poupança, né? Existem formas de você ser conservador e ainda assim ter uma rentabilidade um pouco melhor, com outros tipos de investimentos. Né? E quem aí tá com dinheiro na poupança, né? Porque tem medo de correr risco. Tem alguém nessa situação? Tá com dinheiro na poupança porque tem medo de tirar o dinheiro de lá. Se tiver alguém aí que tá nessa situação, você é conservador, tá? Mas mesmo sendo conservador, então, você pode investir de verdade sem correr tantos riscos. Então, a gente tem alguns produtos para você que é conservador, né? Existem os fundos de investimentos, que são aí baseados na renda fixa. Existem os CDBs, que são títulos bancários. Existem as LCIs, as LCAs, que também são uma espécie de títulos bancários aí específicos, que tem inclusive isenção de imposto de renda. E existe o próprio Tesouro Direto, que vai te apresentar uma rentabilidade melhor do que a poupança. Então, eu costumo dizer assim, quem nunca investiu, sempre começa sendo um investidor conservador, porque ele está aprendendo sobre investimentos. É como se fosse um caminho que a gente fosse percorrer, tá? Aí, o que você precisa fazer se você é conservador? Porque ninguém vai ser conservador para sempre, ninguém precisa ficar nesses investimentos que têm uma rentabilidade mais baixa para sempre. Você precisa desenvolver um novo tipo de comportamento. Como é que você vai desenvolver esse novo tipo de comportamento? Adquirindo conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, buscando conhecimento, né? Você precisa quebrar esse ciclo de medo, de ter medo de tirar o dinheiro da poupança, de achar que todo o dinheiro tem que estar aí seguro, né? Então, existe esse ciclo acontecendo e você não se dá conta disso porque não entende qual é o seu perfil,
mas esse ciclo aí precisa ser quebrado. E como que ele é quebrado? Com conhecimento. Então, você vai estudar, né? Quais investimentos oferecem mais segurança? Sim, porque você precisa de segurança, né, nesse perfil. E é bom. O investidor, então, que é conservador, quais são os objetivos, geralmente, dele? Então, você consegue identificar, se você é conservador, se os teus objetivos forem mais ou menos assim, ó. Ah, eu quero investir para ter uma aposentadoria lá na frente. Você está querendo se sentir seguro. Ah, então já é uma dica aí, talvez você seja conservador. Ah, eu quero investir porque eu quero comprar uma casa. Eu quero ter a segurança de ter a minha casa própria. Eu não quero ficar pagando aluguel, tá? Isso também é uma característica aí de um investidor conservador. Então, tem vários pontos que a gente pode olhar, né? Pelos objetivos, né? Se ele é mão de vaca, se ele não é, né? Tudo isso vai indicar, tá? Agora eu quero saber uma coisa. Essa live aí tá fazendo sentido para vocês? Se tá fazendo sentido, aperta o coraçãozinho aí, que daí o Instagram entende que a live tá boa e ele mostra para mais gente, tá? Se tá fazendo sentido, dá um like aí para mim, para me ajudar, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Tomar uma aguinha aqui. Bom, vamos para o próximo perfil, então. O próximo perfil é o moderado. Quem que é o perfil moderado? O moderado é aquele que já investe lá na renda fixa, ele já tem lá os seus investimentos, ele já tirou uma parte do dinheiro dele da poupança, ele já tá dando uns pulinhos a mais lá com as corretoras, né? Só que não significa que o moderado não precise mais adquirir conhecimento. Ele ainda tem muito para aprender. Então, o moderado, ele quer ter segurança, mas ele também quer ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Tá? Ele quer alçar aí maiores voos, né? Ele quer alçar níveis maiores. Ele quer buscar mais rentabilidade. Então, talvez você já esteja nesse nível, né? A gente tem produtos também para diversificar para esse tipo de investidor, que são outros tipos de fundos de investimentos, os fundos que apresentam aí um risco moderado, um risco um pouquinho maior, mas que também dão uma certa segurança, né? Tem ações, só que ações vão ter mais oscilações. Então, o moderado, ele vai montar a carteira dele aí numa proporção maior para segurança e bem menor para ações, né? Para ele ter um nível de segurança satisfatório, mas uma parte ele já está arriscando mais. Lembrando que risco, quando eu falo de risco aqui, não significa que você vai perder dinheiro. O risco, ele significa oscilação. Hora aumenta, hora diminui, hora aumenta, hora diminui. Mas ao longo do tempo a gente tem uma crescente. Isso é risco. O que é arriscado? É arriscado aquele cara que pensa assim, ó, não, eu não sou conservador, eu não sou moderado, eu meto a cara, eu sou arrojado. Eu já chego começando com ações, não estudou bolufas do assunto e foi lá e meteu a cara em ações. Isso é arriscado. O que é mais arriscado? Muita gente faz isso e não se dá conta. Aquela pessoa que quer abrir um negócio, né? Quem já viu isso acontecer? Ah, eu quero abrir um negócio, eu vou pegar aqui, eu tenho 20 mil guardado, eu vou investir num negócio que vai ser o pulo do gato. E aí, sem conhecer nada de gestão de negócio, sem planejar, sem fazer nada, ele vai lá e bota o dinheiro todo no negócio, dentro de um ano ele está quebrado. Isso é arriscado. É quando a gente investe sem se preparar, sem conhecer, tá? Isso é arriscado. Então, quando eu falo de risco no investimento, não quer dizer que você vai perder dinheiro, quer dizer que o investimento ele tem oscilações. E se a pessoa não está preparada, numa baixa, ela acaba vendendo e perdendo de fato dinheiro. Agora, se você tem conhecimento, sabe qual foi a empresa que você investiu, sabe que ao longo do tempo existe um crescimento, você mantém nos momentos certos, tá? Então, o moderado, então, recapitulando, né? Ele quer segurança, mas ele também arrisca um pouquinho. E quais são os objetivos de um moderado, então, para de repente vocês identificarem
se está de acordo com algum objetivo de vocês. O moderado, ele pensa assim, pô, eu quero juntar um dinheiro rápido porque eu quero comprar um carro. Então, ele quer ter segurança porque ele quer ter o dinheiro lá no final do período, mas ele quer que isso aconteça um pouquinho mais rápido. Ele quer uma rentabilidade melhor. Ou ele pensa assim, pô, no final do ano que vem já vai ter acabado a pandemia, eu quero fazer uma viagem, eu vou começar a juntar dinheiro, eu tenho aí tantos meses, eu vou juntar e eu vou conseguir uma rentabilidade um pouquinho melhor para lá no final do ano eu conseguir viajar. Então, os objetivos do moderado geralmente são esses, assim, objetivos de médio prazo. Enquanto que os objetivos do conservador, eles são objetivos de longo prazo, são objetivos maiores, certo? E o último perfil, então, é o perfil arrojado. O arrojado, ele quer multiplicar bem mais. Né? Ele já percorreu o caminho do conservador e do moderado. Então, o arrojado é como se ele tivesse subido uma escala. Ele começou como conservador, ele aprendeu tudo lá dos investimentos seguros. Ele pulou para o moderado, ele começou a ampliar os seus investimentos para aqueles investimentos mais ousados. Ele aprendeu sobre aquilo e aí, à medida que ele foi ganhando essa expertise, ele foi aumentando a proporção dos investimentos dele lá nesses investimentos de maior risco. Então, não existe o arrojado que chega de cara lá em ações, porque daí ele tem uma chance muito grande de perder dinheiro. Então, ele percorre esse caminho. Então, ele monta uma carteira bem diversificada, onde ele tem um certo nível de segurança, mas ele também ganha muito. E os maiores investidores, eles têm em sua carteira, a prioridade deles, na verdade, não é ganhar mais, mas perder menos. E para perder menos, a gente tem que ter um certo nível considerável de segurança. Então, não quer dizer que um arrojado ele vai ter só ações. Não vai ter só ações. Ele vai ter boa parte da carteira dos investimentos dele em renda fixa, em ativos com segurança, que protejam o patrimônio dele, tá? Então, ele vai arriscar um pouco mais para ter mais rentabilidade. E o que faz, então, um investidor inteligente? Tá? Ele não vai entrar de cara nas ações, ele vai fazer a reserva de segurança dele. Ontem eu falei sobre isso. Ele vai ter lá uma reserva de oportunidade para quando ele tiver uma boa oportunidade lá no mercado de ações, ele ter o dinheiro disponível para comprar, certo? Então, tudo isso faz parte aí do arrojado, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, ó. Então, o arrojado, ele passa por todas as etapas aí até chegar no nível de arrojado. Ele passa por conservador, passa por moderado, tá? Então, os maiores investidores também investem em renda fixa, né? No meu caso, a maior parte do meu dinheiro não está em ações. Não está em ações, tá? Eu tenho a minha reserva de segurança. Eu penso na minha aposentadoria, eu estou fazendo investimentos para minha aposentadoria, mas esses investimentos aí para a reserva de segurança e para a aposentadoria são investimentos onde eu tenho um risco mínimo, tá? Onde eu preciso desse dinheiro, estou contando com esse dinheiro, então eles não vão estar em ações, eles não vão estar em renda variável. E uma outra parcela, então, eu acabo investindo na renda variável também. Então, assim, vou falar mais sobre isso lá na aula 4 da nossa jornada, mas a nossa carteira de ativos, né, ela vai ser dividida em termos percentuais, de 0 a 100%. Né? Quantos por cento você vai estar investindo lá na renda fixa, quantos por cento você vai estar investindo na renda variável, você vai distribuir isso de forma inteligente, tá certo? Existe um investimento ideal para cada tipo de objetivo. Então, de acordo com os objetivos que você elencar, você vai escolher o seu investimento. O arrojado, a pessoa que é arrojada, geralmente ela já tem o patrimônio dela consolidado, ela já tem a reserva de segurança, ela já tem aí a aposentadoria dela garantida e tudo que ela ganhar depois é lucro, então por isso que ele arrisca mais. Então eu não posso chegar arriscando tudo se eu não tenho uma reserva de segurança, entende? Então é nesse sentido. Então, para investir de forma inteligente, eu preciso saber quanto custa cada sonho que eu tenho, cada objetivo.
Por isso que é tão importante a gente definir esses objetivos. Quais são os objetivos que eu quero alcançar? E quanto custa esse objetivo? Por exemplo, né? O meu objetivo é ter uma casa. Quanto custa essa casa? Quando eu quero comprar essa casa? E aí, com base nisso, eu vou definir qual é o melhor tipo de investimento para esse objetivo. Então, a rentabilidade, ele é a última coisa que eu vou pensar quando eu vou escolher um investimento. E as pessoas pensam que é o contrário. Elas entram lá nas corretoras e ficam olhando a rentabilidade. Mas eu preciso saber para que eu quero aquele investimento. Se eu quero comprar uma casa, eu preciso saber qual é o valor total que eu quero ter lá no final. E em quanto tempo eu quero comprar uma casa? Sei lá, digamos 10 anos. Beleza, então esse investimento aqui é um investimento bom para 10 anos. Então eu posso, né, aplicar todos os meses tal valor, com essa rentabilidade que esse investimento tem, eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Percebe? Então, primeiro eu preciso saber qual é o objetivo, o valor e o tempo que eu quero alcançar. Depois eu olho a rentabilidade. Não adianta eu olhar a rentabilidade antes. Digamos que eu tenha lá 2 investimentos. Um que tenha rentabilidade de 8% ao ano e outro que tenha rentabilidade de 3% ao ano. Só que o de 8%, ele é para daqui a 30 anos. Mas a minha aplicação eu quero para 10 anos. Então, para 10 anos é o de 3%. Então, eu tenho que ver o tempo que eu preciso. Certo, gente? Então, é bem importante isso, tá? Bom, então, na aula 4, já comentei, né? Eu vou ajudar vocês a montarem essa pizza dos investimentos, né? Acho que vocês já ouviram em algum lugar aí como dividir esses investimentos. Sempre de acordo aí com os teus objetivos, tá? E na próxima aula, que vai ser na semana que vem, na terça-feira, a gente começa a falar de investimento. Deixa eu ver aqui o tema da nossa próxima aula, tá aqui, ó. Já botei aqui. Qual a melhor forma de a gente começar a investir? Então, tem muito conteúdo bom ainda para vocês, tá? A nossa jornada, então, ela tem um grupo de WhatsApp, onde lá eu disponibilizo todos os materiais, os cadernos de exercícios. Se você ainda não está no grupo, depois dessa aula, vai lá na descrição do meu perfil, clica no link lá e entra para o nosso grupo para receber também esse material exclusivo, tá? Gente, vou pedir agora, né? Vou dar um tempinho aqui pra gente fazer um print dessa tela, para depois vocês postarem e me marcarem lá nos stories que eu vou repostar, tá? Me ajudem aí a divulgar essa jornada para o pessoal vir e aprender mais sobre investimentos. Dá um print aí. Legal. Depois me marca lá que eu vou compartilhar também, tá? Então, olha só, um resumo da aula de hoje, então. Você precisa identificar qual é o valor que você está dando para o seu dinheiro, tá? Para identificar por que você até hoje não conseguiu atingir os seus objetivos. No meu caso, o meu valor é segurança. Então, entendendo esse valor, eu consegui trabalhar ele e ir mudando e alterando o que precisava ser alterado para que os meus investimentos crescessem mais e eu conseguisse atingir os meus objetivos. Tá? Então, no meu caso, os meus investimentos, a maioria deles são investimentos a longo prazo, mas cada um tem os seus próprios valores, vocês precisam identificar isso, tá? Então, no meu caso, né, maioria dos investimentos em renda fixa, porque eles têm mais segurança, tá? Então, assim, ó, para todos, né, conservador, moderado e arrojado, todos precisam ter a reserva de segurança. É como se a gente estivesse percorrendo um caminho, né? O conservador formou a reserva de segurança, passou para o moderado, foi aprendendo mais e foi ampliando aí os investimentos com risco, e o arrojado, então, começa a dominar isso e começa a investir mais aí em investimentos de renda variável, onde a gente tem mais rentabilidade, beleza? Então, se especializa, aprende a investir em ações, né? Porque à medida que você vai aprendendo, você vai tendo novos sonhos, porque você vai vendo que é possível alcançar e você vai construindo uma nova realidade na tua vida, tá? Então, a gente precisa, o que vocês precisam levar dessa aula de hoje? Que é preciso ter metas claras, com valor e com data para acontecer, para depois a gente pensar em qual investimento nós vamos fazer, tá? Então, entra lá no nosso grupo quem ainda não tá. E, gente, a participação de vocês, ela é muito importante para mim, tá? Porque
tô conseguindo aí atingir o meu propósito, que é levar conhecimento para o maior número de pessoas possível, né? E espero aí que vocês também possam repassar isso para outras pessoas para ajudar quem quer mais aí aprender sobre investimentos, tá bom? Semana que vem, então, a gente volta na terça com a aula 3 da nossa jornada, que termina semana que vem, tá? Não deixe de, quem não viu a aula 1, assistir a aula 1, o link vai estar disponível lá no nosso grupo, né? Fazer os exercícios para dar aí os próximos passos aí na nossa jornada até chegar ali ao primeiro investimento, tá bom? Muito obrigada a todos, então, uma boa noite, gratidão por todos que estiveram aqui, fico à disposição de vocês.